Salve galera do Desafia! No nosso Desafia de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso sistema respiratório, tendo um foco ali muito grande na sua fisiologia vocal e mecanismos de defesa, né? Lembrando que é muito importante você ter visto a aula anterior para que você possa entender bem esse assunto. O link da aula anterior vai estar aqui na descrição, né? Nosso editor vai colocar para vocês lá na descrição do vídeo. Vai estar também para vocês alguns outros links complementares para te ajudar na sua jornada, certo? Então, vamos começar e espero que você consiga entender com sucesso. Pessoal, como eu falei para vocês, né, nessa aula de hoje a gente vai falar muito sobre o sistema de defesa do sistema respiratório, né, porque querendo ou não, um tema muito importante, tanto para a sua PG quanto para a sua prova. Além disso, a gente vai dar uma introdução aqui em anatomia e histologia da sua laringe, porque para que você possa entender a fisiologia vocal, você tem que entender um pouco de anato e histo, né, dessa região anatômica do seu corpo. Além disso, a gente vai ter essa fisiologia de voz e mecanismos de proteção dela, porque tem que ter um mecanismo de proteção ali do seu sistema como um todo, para que você possa ter essa proteção a mais. Além disso, você vai ter aqui também como tem, né, aquela questão de perda funcional das pregas vocais e tudo mais. Então, vamos começar, pessoal. Como você sabe, a laringe, né, ela é uma pequena conexão aqui que, se você ver nessa foto, ela vai estar aqui entre, né, a faringe e a traqueia. Então, ela é o intermediário ali do seu sistema respiratório superior, né? A faringe é o âmbito inicial aqui, logo após a entrada do seu orifício das fossas anais, né? Você tem aqui esse processo aqui da laringe sendo intermediário entre a traqueia e a faringe, né? Logo após a laringe, você tem o início dos anéis traqueais, onde vai ter a passagem de ar e, consequentemente, vai chegar no pulmão. Então, essa localização dela, como a gente falou na aula anterior, é importante que você lembre dela e você procure ela se você ainda não assistiu. Você sabe que essa linha, né, que está a laringe, ela vai se encontrar ali na parte anterior ao esôfago. O que é anterior? Anterior é algo que está na frente, né? Então, por exemplo, o meu peito é anterior às minhas costas. Então, quando você fala que a sua laringe está na parte anterior ao seu esôfago, você sabe que ela está na frente do seu esôfago, né? Logo, o esôfago está atrás, laringe na frente. Então, essa é a descrição, como você vai lembrar aqui, de posição. E a localização dela, você pode pensar que ela está aqui, né, nessa parte anterior às vértebras cervicais, 4 e 6. Então, ela vai estar ali entre a 4, 5 e 6, né, nesse segmento. E isso é a localização dela ali no seu plano anatômico, ali, né, nas suas vértebras, para que você possa se localizar de uma forma mais eficiente. Pessoal, a parede da nossa laringe, como a gente comentou na aula anterior também, porque a gente falou de todos os sistemas, todas as partes do sistema superior, a laringe, ela tem 9 fragmentos, né, de cartilagem. A gente tem 3, né, que são de forma isolada, e a gente tem 3 cartilagens que funcionam em pares. Então, se você pensa que são 3 em pares, logo são 6. E são 3 isoladas, no total nós temos 9 cartilagens. A gente sabe que as cartilagens que estão de formas isoladas são as cartilagens tireoide, epiglote e a cricoide. E as 3, né, que vão ocorrer em pares são as cartilagens aritenoide, a cuneiforme e a corniculada. Aqui eu coloquei para vocês uma vista anterior desse processo, né, da sua laringe como um todo. Você pode perceber aqui, ó, que aqui você tem o seu ocioide, que você pode até sentir ele se você pegar no seu pescoço, você sente ele, tem esse ocioide. Você tem essa cartilagem epiglótica, que a gente vai falar qual é o funcionamento dela, mas se você lembrar da aula passada, a cartilagem epiglótica ali, ela vai facilitar o processo de fechamento da glote para que não passe alimento para o local do sistema respiratório. Se você perceber aqui também, você tem a membrana tireoide. Como você sabe, esse nome, ele é muito intuitivo de você pensar, porque é o seguinte, você pensa em tireoide, você consegue perceber que ela está entre essa parte da tireoide, né, da glândula tireoide, e da parte do ocioide. Então, é esse intermédio entre o ocioide e a sua incisura tireoide aqui. Você pode perceber também que você tem essa protuberância laríngea, que a gente pode chamar comumente também de pomo de Adão, que a gente vai falar mais posteriormente. Pessoal, logo após essa protuberância aqui, né, que seria a rima, né, da laringe, a gente vai ter aqui também a membrana cricotireoide. Que a gente sabe se a cricotireoide ela está entre a cricoide e a tireoide, certo? Então, todos os nomes, né, basicamente dos processos do seu sistema superior respiratório, eles são nomes muito intuitivos, pessoal. Você pode perceber que todos eles têm uma relação tanto com o que está acima e com o que está abaixo. Então, é para você ter esse macetezinho, tanto para sua prova quanto para sua APG, né, para você que não faz o método PBL, para que você possa entender, né, essa anatomia, né, de uma forma mais geral. Então, pessoal, continuamente a isso, você pode perceber que é o seguinte. Nós temos a cartilagem aritenoide, né, que são aquelas pares, né, que a gente comentou aqui para vocês, que se vocês lembrarem aqui do passado, as aritenoides são daquelas que, né, elas vão ocorrer em pares.
E o que que acontece? As aritenoides, elas são muito importantes porque elas vão influenciar na sua mudança de posição sobre as tensões das suas pregas vocais. Então ela vai facilitar o processo de fechamento das cordas vocais para não passar alimento pelo local errado e, além disso, ela vai facilitar o processo de tensão, ou seja, de abdução e adução, né, das suas cordas vocais, para que você possa, né, expelir o seu som, para que você evite a entrada de alimentos. Então, essa parte, né, essa cartilagem, ela tem essa grande importância para o seu sistema respiratório, porque ela vai facilitar a tensão das pregas vocais verdadeiras, que são aquelas que vão te ajudar, né, no processo de fala como um todo. Então, você tem que pensar que ela é extremamente importante. Aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês a aritenoide, eu dei um zoom na foto. Se vocês perceberem aqui, ela vai ocorrer em pares, né? Então, ela vai ocorrer aqui, consequentemente, em pares, né, no outro lado. Então, essa cartilagem, ela vai auxiliar nesse processo de tensão das pregas. Então, por isso que ela é uma das cartilagens mais importantes aqui da nossa laringe. Pessoal, além disso, se você perceber aqui, a gente tem cada área da laringe vai ter uma importância para o seu sistema. A cavidade da laringe, né, que fica acima das suas pregas vestibulares, que a gente chama também de cordas vocais falsas, né, esse vestíbulo da laringe, ela vai estar na parte acima da sua cavidade infraglótica. E esse processo, né, dessas pregas vocais vestibulares, né, que é as falsas, né, as cordas vocais falsas, a gente tem essa região que a gente vai chamar de vestíbulo da laringe, que você consegue ver pelo laserzinho que eu estou apontando. Ó. E, além disso, você tem essa parte mais inferior, que seria o espaço infraglótico, né? Ou cavidade infraglótica. É nela que você tem, né, abaixo dessas pregas vocais, você vai ter a laringe, que vai, consequentemente, se conectar à traqueia. Né? Logo ali no seu final, vai ter os anéis traqueais, né? Vai descer lá para o pulmão. Né? Mas a gente vai falar isso mais para frente. Mas nessa parte da cavidade da laringe aqui, que é a infraglótica, você vai ter esse processo, né, que vai estar abaixo das pregas vocais. Ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse é o nosso processo geral aqui da nossa laringe. Continuamente a isso, você sabe que é o seguinte, a cartilagem tireoide, que eu falei para vocês que é o pomo de Adão, né? O pomo de Adão, como vocês sabem, ele é extremamente protuberante nos homens, né? Tanto por questões hormonais, questões de posição mesmo, questão do como é a conformação corporal do homem. Você tem, né? O homem tem uma protuberância mais elevada do que a mulher. E, se você perceber em alguns homens, né, você tem uma elevação aqui nesse pescoço, né, onde eu estou apontando para você aqui, que seria esse famoso pomo de Adão, que se você perceber aqui, ó, essa parte mais saltada aqui da sua cartilagem tireoide. E esse processo dessa cartilagem, ela vai ter duas lâminas fundidas, então, a lâmina esquerda e a lâmina direita. Ela vai estar fundida, que vai formar essa parede anterior da sua laringe. Então, se você perceber aqui na sua vista anterior, você consegue ver essas duas fusões aqui, né, e na sua lateral você consegue perceber como é cada uma das duas. Aqui, lateral, anterior. Você consegue perceber que essa laringe vai ter um processo de formato triangular. Isso vai ser ocasionado por conta dessa cartilagem tireoide. Por isso que, se você perceber aqui, ó, você vai ter um processo mais triangularizado, aqui, ó, na parte lateral é mais fácil você ver o triângulo. Então, você vai ter um processo mais triangular que vai ser relacionado com a sua cartilagem tireoide. Tanto que, quando você junta essas duas partes triangulares, você vai ter uma protuberância, que seria o famoso pomo de Adão, que é extremamente saltado nos homens em alguns casos, né? E também pode acontecer em algumas mulheres. Isso não é um problema, tá bom? É algo que ocorre mais nos homens, mas também ocorre nas mulheres em alguns casos. E não é algo problemático. Pessoal, a gente sabe, né, que a sua epiglote, né, que a gente falou para você bem no início, lá naquela foto inicial que tinha a cartilagem epiglote, ela é um segmento, né, que ela tem muitas cartilagens elásticas, né, ela é bem elástica porque ela precisa de fazer um processo de subir e voltar, descer e subir. Então ela tem que ter essa flexibilidade para que ela funcione de forma correta. Então ela é esse processo de uma cartilagem mais elástica, ela tem um formato de folha. Se você olhar bem aqui, ela parece bastante uma folhinha, né? E ela tem essa parte que é recoberta por epitélio, porque além dela ter esse processo ali de elasticidade, ela tem que ter uma proteção, porque ela vai proteger, né, o canal do sistema respiratório para evitar entrada de substâncias como água, alimentos, né? Então a epiglote tem que ter esse processo também de defesa pelo seu epitélio, para que você não lese, né, não tenha lesões, né, quando o alimento estiver entrando, né, no esôfago. Consequentemente a isso, a gente sabe que é o seguinte. Eu falei na aula passada, né, até mostrei uma imagem, eu vou mostrar um vídeo para vocês após esse slide aqui, mas a gente sabe que quando você está deglutindo algo, quando você está se alimentando ou bebendo água, vamos supor, a faringe e a laringe, elas vão se mover para cima, então elas estão em uma posição ali de repouso, elas vão se mover para cima, então as duas vão se mover para cima, e quando isso acontece é porque você tem que ter uma recepção de alimentos para o canal do sistema digestório.
né? Então, o que que acontece? A faringe e a laringe, elas vão se elevar, né? E, consequentemente, a faringe vai ter um processo de se ampliar, então ela vai aumentar o seu tamanho, né? Como você sabe da aula passada, a faringe tem aquela elasticidade para facilitar a passagem de alimento e ar, né? Se você não lembra disso, corre lá e vê a nossa aula anterior, pessoal. Não perca a chance de ver para que você tenha, né, um conhecimento completo sem lacunas. Quando isso acontece, a sua faringe vai ser ampliada pelo fato de ela se elevar juntamente com a laringe, e quando isso acontecer, né, a sua epiglote vai se mover para baixo. Lembra que eu te falei que a epiglote tem essa característica mais elástica, para que ela tem que descer e tampar ali a sua glote, né? Então, quando a faringe e a laringe vão se mover para cima para receber alimentos, né, e bebida, a elevação da laringe faz com que a epiglote vai se mover ali para baixo e vai cobrir a sua glote. Quando isso acontece, você vai cobrir, consequentemente, a passagem de ar, né? Onde passa ar, que seria ali, né, a sua laringe, depois, posteriormente, a sua traqueia, pulmões, né? Então, isso é extremamente importante para que você não deixe passar alimentos no seu sistema respiratório. Então, isso que acontece é um processo fisiológico do seu corpo para ter essa classificação ali, se é ar ou alimento. Quando isso acontece, você sabe que a sua epiglote vai fechar a sua glote. A sua glote é o quê? A sua glote é um canal, né, que vai ter muita composição de par de pregas de túnica, né, e tem as pregas vocais. Tanto, né, que a gente falou que as pregas vocais ali, as verdadeiras, né, elas vão estar alocadas nessa região, na glote, né, as pregas vocais verdadeiras são aquelas que vão fazer o processo de emissão de som, que a gente vai falar ali fisiologia da voz, né, mas você sabe que essa composição, né, que tem essa par de pregas de túnica mucosa é extremamente importante, porque para que você tenha uma boa contratilidade, você tem que ter essa mucosa de proteção também. Então, as suas pregas vocais, as cordas vocais verdadeiras, né, na sua laringe, elas vão estar nesse espaço. E esse espaço entre as duas pregas vocais, entre as falsas e as verdadeiras, é chamado de rima da glote. Eu vou mencionar para vocês uma foto mais posterior e eu vou lembrar vocês do que é essa rima da glote. Pessoal, a gente sabe também que, juntamente com a laringe, a faringe vai se mover. Eu falei para vocês que ela se move, né, e amplia para receber os alimentos. Quando isso acontece, você consequentemente vai cobrir a glote com a sua epiglote. Show! Quando isso acontece, você vai impedir que os alimentos entrem na traqueia, tendo em vista que na traqueia tem que entrar apenas ar. Quando isso acontece, a glote, né, ela tem aquelas pregas vocais que eu falei para vocês, e a gente tem essa rima da glote que faz esse processo de divisão, de separação. Então, isso, pessoal, é a deglutição. Eu vou mostrar um vídeo para vocês para ficar bem mais dinâmico, para que você possa entender, porque aqui no desafio o foco é você aprender o seu conteúdo para tirar 20 na sua PG, que é a aula da professora Ana, e o meu é te ensinar para que você possa se aprofundar no conteúdo. Então eu vou te mostrar um vídeo aqui para que você tenha uma maior descrição no seu aprendizado. Como você pode perceber aqui, pessoal, aqui é quando você vai se alimentar, né? Aqui é a sua boca, aqui é a sua cavidade nasal. Então, aqui o vídeo está mostrando como você respira, você está respirando, você está inspirando e expirando. Quando você vai engolir, está passando o alimento aqui pela sua boca. E se você perceber, aqui, né, a sua faringe e a sua laringe, né, elas se elevaram e a glote, né, foi fechada. Aqui a glote. A glote foi fechada pela epiglote. Então, eu vou voltar o vídeo mais uma vez para vocês verem, pessoal. Aqui é o processo que você está inspirando e expirando, certo? É o processo inicial aqui. Esse é o seu ar sendo inspirando e expirado. Quando você for se alimentar, ó, vou mostrar para vocês. Quando você for se alimentar, a sua laringe e a sua faringe se elevaram e o processo delas se elevarem fez com que a epiglote fechasse a glote. E quando isso acontece, você impede a passagem de alimentos para o seu tubo do canal respiratório. Então, aqui a epiglote fazendo o processo de fechar a sua glote, que é onde tem as suas pregas vocais, né? A sua glote, onde tem suas pregas vocais. A sua laringe e a sua faringe se elevaram, fazendo assim com que a sua epiglote fechasse a glote. Então, a laringe e a faringe se elevaram. Quando isso acontece, você fechou a glote. Assim, fazendo com que o seu alimento passasse apenas para o esôfago. E do esôfago ele continuaria ali até chegar no seu sistema digestório como um todo. Então, pessoal, temos que ter isso em mente aqui, porque é bem cobrado em provas, né? E é importante você falar isso na sua PG. E se você também quiser, né? Você que faz aí o método PBL e tiver a PG, é importante também, se você quiser explicar, você pode levar um vídeo, você pode levar uma imagem, você pode desenhar no quadro. Você pode desenhar essa foto aqui no quadro, né? Lembrando que na comunidade Desafia, a gente vai deixar o link na descrição, vai ter para vocês a comunidade e todas as vezes que a gente vai gravar uma aula, a gente dá os materiais complementares para que você acompanhe a aula de forma mais adequada. Então, se você precisar,
entra lá na comunidade do Desafio, lá no WhatsApp, certo? E eu vou deixar aqui, nosso editor vai colocar, o editor vai colocar, ele vai deixar aqui o link do seu WhatsApp na descrição. Entra lá, pega os slides, pega as imagens e tire 20 no seu PG, cara. E além disso, estude para a prova pelo Desafio. O Desafio é a certidade total. Tanto para você tirar 20 no seu PG, tanto para você regaçar na sua prova, na sua N1, até para quando você chegar na sua residência, porque o básico também importa. Show, pessoal? Então, assim que funciona esse processo aqui da deglutição, é extremamente importante você lembrar disso, né? Continuamente a isso, a gente vai falar sobre o que agora? A gente sabe que a sua laringe, ela tem uma túnica mucosa de par de pregas, que a gente falou que é aquelas pregas vestibulares, que são as cordas falsas, e as pregas inferiores, que são chamadas de cordas vocais verdadeiras. Como você sabe, pessoal, aqui que você vê aqui o tubo, né, que aqui já começa o processo da traqueia, você consegue perceber que a sua epiglote, que é a que vai fechar a glote, está aqui. Você vê o seu ocioide. Além disso, a tireoide, que é a cartilagem ali que está, né, coberta pela sua glândula tireoide. Você pode ver o seguinte, aqui é o seu canal da sua glote, né? E aqui você vê as suas pregas vocais, certo? Suas pregas vocais. E aqui são as pregas vestibulares. Se você perceber, na parte mais superior, você tem as vestibulares, que é as falsas, e na parte mais inferior, você tem as verdadeiras. Esse espaço entre essas duas, né, essas duas pregas, a gente vai chamar de rima da glote. Lembra que eu falei para vocês? Ou a gente pode chamar de rima do vestíbulo, né? Que é esse espaço entre a prega verdadeira e a prega falsa. Então, você pode perceber que quando você está respirando, ou seja, quando está inspirando, respirando, né? Quando você está inspirando, entrada de ar, você vai ter um processo de passagem do ar, porque você tem que ter passagem de ar para a traqueia para chegar no pulmão. Já quando você está falando, que é a fonação, você está tendo o processo de fechado aqui das pregas, porque você vai ter esse fechamento para que ele tenha, né, aquele processo de batente, né, processo de reflexão do som, para que você possa emitir som. Mas isso a gente vai falar em fisiologia. Isso aqui é uma introdução básica para você entender como funciona. As suas pregas vocais, né, é importante você saber a histologia delas, porque é o seguinte, as suas pregas vocais, elas são aquelas, né, estruturas que estão muito relacionadas à sua produção de voz. E, como vocês sabem, ela também tem aquela passagem de ar, né, logo abaixo ali da sua glote. Quando isso acontece, querendo ou não, você tem que ter uma certa proteção para essa camada, porque além dela emitir som, ela também vai fechar a passagem de alimento, caso a sua epiglote não consiga fechar totalmente a passagem de alimento. Então, ela tem que ter esse epitélio escamoso, estratificado, não queratinizado, que eu deixei para vocês bem marcado aqui em verde. Se você perceber, ele é cheio de escamas, ele é cheio de canais, cheio de camadas, né, de proteção, porque é importante. Querendo ou não, você tem que ter uma camada de proteção a mais, porque você tem que ter uma proteção se caso algum elemento entrar. Você tem que ter uma proteção caso você for gritar, por exemplo, para que você não rompa nenhuma corda vocal sua. Então, esse escamoso, né, esse processo escamoso, esse epitélio, que é extremamente estratificado, né, ele tem várias ramificações, várias paredes, né, ele é extremamente importante para a sua proteção como um todo. Então, a sua, né, prega vocal como um todo tem que ter essa proteção, né, mais violenta mesmo, para te proteger de alimento, te proteger quando você for gritar, por exemplo, quando você for cantar, né, que você vai atingir frequências elevadas ou muito baixas. Então, é importante esse epitélio ser estratificado, ou seja, ter várias camadas, várias colunas, e é importante que ele não tenha queratina, porque ele tem que ter uma certa elasticidade, certo? Então, você pode relacionar muito a sua cartilagem da laringe com a corda de uma guitarra. Se você perceber a corda da guitarra, ela é bem, né? Você pega, ela tem aquela estrutura mais ranhosa, né? A estrutura mais, né, protuberante ali, mais quebradiça, mas ela é grossa, né? Ela é grossa. Se você tocar, você corta o seu dedo assim se você passar rápido. Então, você pode se assemelhar à corda da guitarra, porque você não consegue tocar a corda da guitarra, mas a corda da guitarra é muito mais grossa, muito mais firme do que a do violão. Então, essa é a diferença, que a sua prega vocal tem que ter esse epitélio, esse canal, essa camada, para que ela possa ter uma proteção e, consequentemente, emita sons diferentes. Show, pessoal? Aqui eu botei uma foto para vocês, né? Você que vai acessar a comunidade do Desafio no WhatsApp, você pega, desenha na sua PG para você tirar seu 20. Aqui você pode ver aqui uma vista anterior da sua laringe, né? Você percebe aqui a sua epiglote, né? Aqui o seu ocioide, a sua membrana tireoide e aqui a sua cartilagem tireoide, que é o que eu falei para vocês, que é o famoso pomo de Adão aqui no meio, né? Aqui está a sua glândula tireoide, né? Fazendo a proteção ali da vista anterior, né? Da traqueia. E aqui é o início dos anéis traqueais, que é onde vai passar o seu ar, né? Para chegar ali na carina da traqueia e depois ramificar para os seus brônquios. Então, pessoal, esse aqui eu deixei para você aqui, né? Que vai acessar o Desafio e possa desenhar no seu PG e tirar seu 20. Pessoal, a gente matou agora anatomia e histologia da sua laringe, então agora a gente vai falar da sua fisiologia vocal.
né, que é um dos objetivos ali quando você tem APG, bastante cobrados. E para você que participa do método tradicional, é uma coisa que é extremamente importante em fisiologia, porque você vai entender, né, o funcionamento do grito, o funcionamento, né, da palavra baixa, de falar mais grave, porque o homem fala grave, porque a mulher fala mais agudo. Então, tudo isso vai estar alocado aqui, pessoal. Então, vamos lá. A fisiologia vocal, você sabe que ela é um processo muito relacionado com o seu sistema nervoso, porque você fala quando você quer. Concorda comigo que quando você não quer, você não fala? Então, é uma coisa que você quer fazer, uma coisa voluntária. Então, você sabe que a sua membrana da sua laringe, ela tem aqueles dois pares de pregas, que a gente comentou, que seriam as cordas vocais falsas, que estão na parte superior, que aqui você acompanha o laser, e você tem a corda vocal verdadeira, que está na parte mais inferior. Você sabe também, né, que esse processo denominado entre elas é a rima do vestíbulo, certo? E esse processo aqui a gente vai dividir, né, entre falsa e verdadeira, porque cada uma tem a sua importância. Show, pessoal? Aqui é para você ver o processo anatômico dela, para você entender como funciona. Porque às vezes só eu falando assim, a falsa está em cima, a verdadeira está embaixo, você fica meio, né, confundido. Mas aqui mostrando é mais fácil. A vocal falsa está mais superior e a vocal verdadeira mais inferior. Vamos lembrar disso, pessoal, é importante. O pessoal cobra em prova pegadinha. Pessoal, as pregas vestibulares, que são as falsas, né? Você sabe que elas vão impedir que o ar saia dos pulmões quando você está prendendo a respiração. Então, quando você segura a sua respiração, quem impede que o ar volte é a sua corda vocal falsa. E quando isso acontece, né, a sua epiglote, por exemplo, vai fechar ali, né, a glote para passar, né, a ar apenas e não alimento, você consequentemente tem essas pregas vestibulares auxiliando a evitar a entrada de alimentos. Porque se entrar um alimento ali no seu canal ali, na sua laringe, descer para sua traqueia, você pode ter ali um rompimento de algum brônquio, né? Você pode ter um fechamento de algum processo ali de respiração. Então não é bom quando passa alimento para o canal errado. Então, a sua prega vocal falsa, que são as vestibulares, né? Elas também vão ajudar a epiglote a impedir que entre alimentos no canal do sistema respiratório, pessoal. Então, isso é importante você lembrar. E como isso acontece? Quando você quer que o ar não saia dos seus pulmões, elas vão fechar. Como você pode ver aqui, eu botei, né? Qualquer coisa aí, pô, câmera, se tiver longe da câmera, se aproxima para o pessoal ver, certo, pessoal? Aqui, ó, a gente tem aqui, né, nosso cameraman totalmente a postos, nossas cordas vocais fechadas. Quando você está impedindo que o ar saia do pulmão, ela vai se juntar, as duas laterais dela, e quando você quer respirar, quando você quer falar, né, você vai abrir as cordas vocais. E ela também vai se fechar quando você estiver deglutindo, porque para auxiliar a sua epiglote, né, para evitar ali acidentes, muito obrigado, meu câmera, você é excelente. Para que você evite acidentes, é importante que a sua, né, corda vocal seja fechada, porque caso a epiglote não consiga segurar sozinha os alimentos que estiver passando, né, é importante ter uma segunda barreira de impedir esse alimento. E isso é responsabilidade da prega vestibular, ou falsa. Pessoal, continuamente a isso, a gente sabe que a membrana dessas pregas, né, ela vai ter um ligamento elástico. E por que ela tem ligamento elástico? Como você percebeu anteriormente, ela tem que ter um processo de fechar e abrir. Então, para que você tenha essa elasticidade, você tenha essa união mais facilitada das duas laterais da prega, você tem que ter um ligamento elástico. Aqui, como você pode perceber, é a sua epiglote, né, que é aquela que vai fechar a glote, ela vai fechar esse canal. E aqui são as nossas cordas vocais falsas. Elas vão se fechar, né? Lembra que eu falei para vocês da cartilagem aritenoide? Ela é importante porque ela vai facilitar o processo de abertura e fechamento das pregas vestibulares. E para que isso aconteça, você pode ver o seu esôfago aqui logo posterior. Para que isso aconteça, a sua corda vocal vai fechar, né? E a epiglote tampar. Porque caso a epiglote não conseguir impedir tudo, a predocordal, cordal 3, 2, 1, anota. 3, 2, 1. Para que a sua corda vocal impeça, né, esse processo de passar alimento para o canal errado, é importante que ela tenha esse ligamento elástico, porque ela vai estar ali rompido, né, ela vai estar ligada e estendido por duas cartilagens, né, tendo em vista que a aritenoide é dupla, lembra lá do inicial? A aritenoide é par de cartilagem. Então, esse processo das cordas, né, por exemplo, tem esse auxílio da aritenoide para fazer expansão e retração. A gente vai falar mais para frente de abdução e adução. Certo, pessoal? Então, os músculos esqueléticos da sua laringe, eles vão fazer o processo de anexar da parte interna ali do seu corpo, né, anatomicamente, e fazer com que as partes rígidas da sua prega, ela seja sustentada. Além disso, né, a sua glote, né, tem essa abertura reduzida ali pela epiglote e depois pelas cordas vocais. Então, pessoal, isso é basicamente uma função aí da sua prega vestibular, né? Para que você saiba que não é só a epiglote que funciona como fechamento, né? Mas lembre-se, a epiglote é o principal. A corda vocal falsa auxilia.
Show. Pessoal, a sua voz, como eu falei, não é bem no início ali da sua introdução, é algo que você procura fazer. É um estímulo voluntário. Então, é um processo neurofisiológico. Então, você tem, né, um estímulo do seu sistema nervoso impulsionando o seu processo fisiológico do corpo. Você sabe que, a partir da sua voz, você consegue tanto identificar ali, né? Hoje em dia, por exemplo, várias aparelhos, né, de alta tecnologia, muitos países, né, têm essa tecnologia militar para que você possa identificar pessoas de acordo com a sua voz. Então, o pessoal consegue usar os aparelhos lá e saber a idade da pessoa que está falando, o sexo dela, as características físicas da pessoa mesma. Ela vai saber se ela é mesomorfa, se ela é alta, se ela é baixa. Ela vai saber como é a personalidade dessa pessoa só pela voz. Você que nem me conhece, você que vê essa aula, você consegue perceber que eu sou um cara mais aberto, eu falo muito, eu consigo gesticular bem, você consegue perceber isso só pelo meu tom de voz. Então, esse aparelho, né, que temos hoje em dia, a tecnologia de alta, tecnologia de ponta, o pessoal consegue saber a personalidade dessa pessoa só pela voz, consegue saber o estado emocional da pessoa. Se a pessoa estiver ali, né, aflita, se ela tiver com medo, você pode ter certeza que pela voz a pessoa vai descobrir. Então, a sua voz, né, essa ação neurofisiológica, ela vai ser muito descritiva como um todo, pessoal. Ela vai tanto identificar a sua idade, sexo. Você saberia que eu sou homem apenas pela entonação da minha voz. Se você só visse o vídeo sem eu estar presente, né? Você saberia que eu sou um homem porque a minha voz é grave. Então, é importante você saber que essa ação, né, da voz é uma ação neurofisiológica complexa. Pessoal, além disso, você sabe que a sua voz é produzida ali pela sua laringe, né? Que é um órgão que a gente falou que está ali entre a quarta e sexta vértebra cervical, né? Anteriormente a essas vértebras, né? E a gente tem as cartilagens, que são as específicas, as unitárias e as impares. Isso eu coloquei aqui para você que vai acessar o desafio lá, então um material mais completo. Pessoal, a gente sabe que o que é supra? Algo que está supra é algo que está localizado superior, certo? Então, algo que é supraglote, consequentemente, está acima da glote. Você sabe que essa parte da supraglote, ela tem algumas estruturas que vão estar acima dessa glote e vão se referir às suas pregas vocais, que a gente mostrou bem naquela foto inicial. Ela vai ser, né, um processo ali que vai fazer um processo de ressonância da sua supraglote, ou seja, a parte que está acima da sua glote vai ter esse espaço entre as pregas vocais. E nesse espaço entre as pregas vocais é onde você vai ter a produção de voz. Né? Você sabe que a infraglote, né, se o supra é algo que está acima, o infra é algo que está abaixo. Então, você sabe que essa parte que está abaixo da sua glote ali, né, é a parte que está abaixo do seu processo da sua prega vocal, onde da onde vai ter o som. E isso a gente vai saber que vai se estender até o seu primeiro anel traqueal. Pessoal, a sua laringe, ela tem três funções, né? A gente falou de anato e ísto no primeiro tópico, vamos falar um pouco de físio. A laringe, ela tem três funções: respiração, deglutição e fonação, né? Esses são os três preceitos básicos da sua laringe. Quando você vai inspirar e expirar, as suas cordas vocais vão estar afastadas. Lembra que eu mostrei para vocês naquela foto que o nosso cameraman até aproximou a imagem do slide? Você vê que quando você vai inspirar e expirar, você sabe que essas pernas vocais, que essas cordas vocais, né, elas vão permanecer afastadas, porque elas têm aquele ligamento elástico que vai permitir isso. E, quando isso acontece, né, você sabe que para impedir o alimento, ela vai fechar. Então, essa é a parte básica da sua prega vocal. Mas quando você vai fazer o processo de fonação na expiração, porque eu só consigo falar, só consigo emitir som se eu estiver expelindo ar juntamente comigo. Então, eu não consigo falar prendendo a respiração, pessoal. Não tem como. Então, eu tenho que expirar, né? Eu tenho que fazer o processo de expiração para que a minha respiração funcione. O câmera tá rindo, a auxiliar tá rindo, pessoal. Mas é para que você entenda, tem que ter a didática. Então, quando você está expirando, você sabe que elas vão ficar juntas e vão vibrar. Então, elas vão fechar, né, e elas vão vibrar. Elas vão literalmente vibrar umas com as outras, para que você possa ter um processo de emissão do som. Você sabe também que esse processo é uma ação volitiva. O que é algo volitivo? É algo que você quer fazer, é algo que você tem autonomia sobre isso. Então, você só vai ser obrigado a falar se você estiver sendo torturado, porque quando você não quer falar, você não fala. Então, é um processo volitivo, algo que você decide quando vai fazer. É um movimento controlado pelo seu sistema nervoso central, né? Porque ele vai emitir os estímulos, né? Eu estou pensando em dar aula para você, então eu estou pensando em falar, né, o estudo, né, o que eu estudei, o que eu aprendi, para te passar o conteúdo. Então, é algo que eu estou querendo fazer, é uma ação volitiva. Então, é importante você lembrar que o córtex cerebral vai reunir essas informações, né, esses estímulos, e vai passar para o seu córtex neuromotor a seu processo de movimentação, para que tenha um processo de fazer voz, de entonar voz. Então, isso é algo que o nosso sistema nervoso vai capacitar. Então, pessoal,
como a gente está continuando esse processo de movimentação, né, da voz, você sabe que é uma informação motora. É o seu sistema nervoso central emitindo um comando para que o seu centro neuromotor emita o som. Né? Você tem que ter essa impulsão do seu processo, do seu sistema nervoso. Quando isso acontece, o seu impulso vai chegar até a sua laringe, porque ela tem que chegar na laringe para ela ativar ali as suas pregas vocais. Quando isso acontece, você sabe que tem dois tipos de músculos. Você tem o músculo cricoaritenoide lateral e o cricoaritenoide posterior. Beleza, Guilherme, mas o que cada músculo faz? Quando o seu impulso chega à laringe, ele vai ativar esses músculos. E se você se lembrar ali bem da anatomia da sua laringe, lembra que eu falei da cartilagem aritenoide? E falei que ela era muito importante? O nome, né, cricoaritenoide, não é, né, por acaso. A cartilagem aritenoide não é auxiliar no processo ali de abertura e fechamento das suas pregas vocais? Então, o seu músculo cricoaritenoide lateral, ele vai te ajudar a abrir e fechar as pregas. Beleza. O seu músculo cricoaritenoide lateral vai fazer o processo de adução da laringe. Se você lembra da academia, você que treina aí, você vai ter aquela maldita cadeira que tu senta lá, né? Ela abre a sua perna todinha e o seu processo ali de fazer a força é para fechar a cadeira, não é? É para fechar as pernas. Ela é a cadeira adutora. Então, essa maldição, que é extremamente difícil de fazer, né? Ela vai se promover essa aproximação das pregas, a gente tem que acontecer isso quando você vai ali, né? Quando vai se alimentar, né, para não entrar alimento no seu canal respiratório. Então, esse processo, esse músculo aritenoide lateral, vai fazer o processo de adução da sua laringe para promover a aproximação das suas pregas vocais. Além dele, né, você vai ter aquele outro exercício maldito também, que é a abdução. Se você lembra a cadeira abdutora, você senta com a perna fechada aqui, né, e vai abrindo a sua perna, vai abrindo para você promover a ação do seu músculo ali, né? Isso acontece para que você consiga aqui, né, no seu caso da sua voz, né, a sua abdução vai fazer com que você tenha a abertura das pregas vocais. Então é um macetinho para você lembrar ali na sua prova, né? Você falar na sua PG, se você quiser falar na sua PG para você descontrair ali, né? Você vai levar o professor ali também, né? Para você se divertir junto com você vai ter esse processo ali de aproximar, né, e tudo mais. Então, você sabe que esse processo de abdução vai fazer o processo de abertura e a adução, fechamento. Show, galera? Isso aqui, né, é conduzido pelos músculos cricoaritenoides, laterais e posteriores. Para você lembrar, lateral, adução, adução, né, aproximação, fechamento. Posterior, aproximação, né, abertura, posterior. Então você pode lembrar disso. A lateral, adução, posterior, abdução. Show, galera? Continuamente a isso, a gente sabe que é o seguinte: quando você tem a ação da sua musculatura adutora, né, que é o seu cricoaritenoide lateral, você vai ter um aumento da velocidade do seu ar expirado. E se você perceber, se eu começar a falar muito rápido aqui, logo logo eu vou ficar sem ar. Mas se eu falo aqui mais devagar, né, se eu mantenho o fluxo mais contínuo, né, um fluxo mais contínuo, eu vou consequentemente conseguir respirar mais facilmente. Então, esse aumento da velocidade do seu ar expirado vai fazer com que a sua voz aumente, né, de tom. Se eu começar a falar mais rápido aqui, se eu ficar mais afoito, a voz vai aumentar. Você vai diminuir a sua pressão na região glótica ali, né? Você vai facilitar a passagem de alimento, caso você estiver falando afoito ali. Tanto que quando você está conversando com seus pais ali, você está, né, afoito ali, aflito, falando muito rápido, e você vai comer algo, você tem uma chance muito grande de gasgar. Porque vai entrar no canal errado, porque você está muito afoito, você está fazendo com que a sua região glótica se expanda mais, em vez de ela se fechar totalmente. Então, pessoal, essa mucosa das pregas vocais, né, ela vai ser literalmente sugada, né, quando você está expirando, expelindo ar, para que você feche ela e você faça a vibração para que tenha a saída de som. Então, por exemplo, quando você tem esse ar expirado, né, saindo de dentro de você, quando você está emitindo voz, passando pelas pregas vocais, tendo visto que o ar expirado sai do pulmão para sair pelo seu corpo, ele vai passar novamente pelas pregas vocais. Quando isso acontece, você vai diminuir a pressão na região glótica, porque se você estiver vencendo, né, a força da gravidade, você está diminuindo a pressão. Quando isso acontece, a sua mucosa da prega vocal ela vai ser sugada. Então ela vai ser sugada. Quando você faz isso, você sabe que o processo de fonação vai ser acontecido, né? Então a prega vocal de um lado vai tocar do outro lado, né? Que se você lembrar, é o processo de adução. Então quando isso acontece, simultaneamente esse processo ali de expirar, sugar a mucosa e fechar a prega, você vai ter um processo da adutora, né? Que é o que a gente falou, que é aquela que vai fechar, né? E você vai ocorrer um aumento da sua velocidade. Quando isso acontece, você vai ter uma frequência de vibração, né? E essa frequência de vibração, a gente sabe que ela é medida em hertz, né? E ela é a quantidade, né, de ciclos ali por segundo. Se você lembrar da sua aula de física, você lembra daquela fórmula de frequência. Frequência é igual a n sobre t.
N nada mais seria que quantidade de ciclos, né? E o T é o tempo. Então, para você ter uma frequência de vibração, é a quantidade de ciclos por segundo que você faz, né? Uma fonação, sobre em quanto tempo você faz isso. Geralmente a gente mede em segundo, né? Porque o Hertz é isso. E quanto maior for a sua frequência, ou seja, quanto mais alta for a sua frequência, mais agudo vai ser o som. E quando mais baixo, né, mais baixa a sua frequência, mais grave vai ser o som. Isso tem relação ali com o quê? F igual a N sobre o T, correto? Quando você faz, né, quando você fala mais lentamente, você não concorda comigo que isso é uma fórmula inversamente proporcional, vamos por assim dizer? Quanto eu falo mais rápido, né, eu vou aumentar a minha frequência. Certo, pessoal? Quando eu falo mais lentamente, eu vou diminuir a minha frequência. Então, por isso que se você começar a falar mais rápido assim, a sua voz vai aumentar, você vai ter uma voz mais aguda. E, como consequentemente, né, o volume da nossa voz, a gente sabe que para ficar mais alto e mais baixo, você tem que variar ali a sua frequência, certo? A intensidade da sua voz está muito ligada à resistência da glote, que a gente falou na parte ali de adução. Quando isso acontece, né, passagem de ar, por exemplo, se ela for ficando mais forte cada vez mais, a resistência vai aumentar. Quanto mais você aumentar essa resistência, mais você vai ter força de vibração fonatória. Então você vai ter uma maior força de vibração das suas cordas vocais, você vai emitir uma intensidade maior de som. E quando você mais emite som, você vai aumentar a sua frequência. Quando você aumenta a frequência, você fala agudo. Quando você diminui a frequência, você fala mais grave. Esse é o jogo para você lembrar, pessoal. Bom, assim que o seu ar ali sai dos seus pulmões ali, né? Ele vai ser direcionado contra as pregas, porque a prega vai estar a falsa por cima e a verdadeira por baixo. Vai sair o ar e vai pressionar as pregas, fechar as pregas. Quando isso acontece, você vai ter, né, um processo ali de criação de coluna de ar. Ele vai ter um processo ali na faringe, nariz e boca. Se você lembrar da aula passada, a gente falou dos seios paranasais, né? Se você não viu a aula passada, corre lá na descrição do vídeo e vê, porque você tem que ter essa lacuna fechada. Não se esqueça de assistir a outra aula, pessoal, você que não assistiu. Quando você tem essa passagem ali para faringe, nariz e boca, você vai ter uma interação ali com seus paranasais, né, que vão aquecer, né, vão vibrar o ar para que o som saia de forma mais eficiente. Então, por exemplo, quanto maior a pressão do seu ar, mais alto vai ser o som. Por isso que quando você grita, você sente uma pressão interna, né? Quando você grita, você vai estar emitindo uma pressão maior no seu corpo. E quando o tom é controlado pela tensão das pregas, ou seja, quando ela vibra mais ou menos, quando ela fecha mais ou menos, você vai ter uma tensão das pregas verdadeiras. Quando elas vão ser esticadas pela sua musculatura, que são aqueles dois músculos que a gente comentou, o cricoalitenoide lateral, que faz a adução, e o cricoalitenoide posterior, que faz a abdução, você vai ter um processo de vibração e os tons mais altos vão ser produzidos. Então, as pregas, né, vão ser esticadas muito mais forte pela musculatura, a pressão do ar vai ser muito mais alta, consequentemente, mais tons altos a gente vai produzir. Por isso que as cantoras ali, elas têm que treinar muito para ultrapassar ali, né, aquelas barreiras, né, que a sua voz impede, que a sua voz impõe sobre o seu, né, seu processo de respiração e fonação. Continuamente é isso, pessoal. Você sabe que a diminuição ali da sua tensão muscular, né, se o aumento dela, se o aumento da pressão faz som mais alto, se você diminui essa tensão muscular, diminui essa pressão, você faz um som mais baixo. Né? E como essas pregas verdadeiras, né, elas são muito mais grossas e compridas nos homens, por exemplo, eu botei aqui para você comparar. Aqui é a prega, né, falsa e a verdadeira. A falsa, se você perceber aqui, né? A verdadeira vai muito mais grossa. Olha aqui, se você ver o tamanho. Ela é muito mais grossa do que a das mulheres, tá vendo? Olha o tamanho da abertura, né? Olha o tamanho da abertura. Olha o tamanho da camada de parede aqui na lateral da prega masculina. Por isso que os homens, né, eles têm uma vibração mais lenta, porque querendo ou não, se é algo maior, você demora mais tempo para percorrer. Então, por isso que a corda masculina do homem tem que ser mais espessa, ela tem que ser mais grossa, né? Ela é bem mais comprida. Olha o tamanho para você ver a comparação. A da mulher é mais fina e bem mais curta. A do homem é extremamente mais alongada e muito mais grossa, mais calibrosa. Isso é necessário porque os homens, né, se você perceber, a maioria dos homens, né, é o que acontece geralmente, eles têm a voz mais grave do que as mulheres. Isso é ocasionado por conta das cordas masculinas. E a feminina tem um alcance agudo muito exacerbado, muito maior do que o nosso, né? No caso dos homens. Por quê? Porque ela tem uma região menor para passar pressão, para que a musculatura trabalhe. Então é muito mais fácil para ela atingir um tom mais alto do que nós que somos homens. Então, pessoal, essa é a diferença aqui, né, da voz grave e voz aguda. Show de bola? Pessoal, continuamente a isso, a gente sabe que o som, ele vai ter essa origem na vibração das suas pregas. Nas verdadeiras, né, ele vai ser convertido em fala.
em cantar, em gritar, né? E a sua faringe, a boca, as cavidades, que eu falei para vocês, cílios paranasais, eles vão funcionar como câmaras de ressonância. Porque se você lembra, na aula passada, a gente falou que os seios paranasais, ele vai receber o som emitido ali pelas pregas vocais, né? Ele vai facilitar ali o processo de vibração dentro das suas camadas e vai facilitar o processo de expelir a voz, né? De emitir sons mais adequados. O movimento da sua língua e das bochechas vai contribuir para você provocar ali, né, uma qualidade, né, do seu som. Então, por exemplo, se eu fechar, se eu abrir mais a boca, se eu gesticular mais, você vai ter um processo de uma voz mais pausada. Agora, se eu falar muito rápido, não abrir tanta boca, eu vou ter uma dicção falha. Então, a bochecha e a língua vão estar muito relacionadas com preparar ali um discurso bem feito, facilitar a sua fala, entendeu, pessoal? Então, isso a gente está falando de fisiologia. Aqui, pessoal, você tem que ter uma introduçãozinha rápida de ciclo glótico. O seu ciclo glótico tem 4 fases, né? Que a gente sabe que seria a fase fechada, fase de abertura, a fase aberta e a fase de fechamento. Como você pode perceber aqui na foto, eu não sei se tá bom aí, qualquer coisa o câmera vai aproximar, né? A gente sabe aqui, se você perceber, que a gente vai ter 4 fases que vão facilitar aqui o seu processo, né? De emitir som. Aqui, isso aqui é um exame de estroboscopia, pessoal, que é um exame que você coloca uma câmera literalmente dentro da faringe, né, da laringe, perdão, para você analisar aqui o seu ciclo glótico, da sua glote em si. Aqui, essa primeira fase seria a fase fechada. Então é aquela fase que eu falei para vocês, né, quando as duas pregas estão totalmente fechadas, onde já ocorreu a adução. Aqui, pessoal, é a fase de abertura, que seria aqui o intermediário entre a fechada e a aberta totalmente. Então, a abertura intermediária. Logo após ela, você vai ter a fase de fechamento, que vai ser intermediária entre a fase aberta e a fase fechada. Então, se você perceber, o ciclo 2 e a fase 2 e a fase 4 são processos intermediários. A 1 é a fechada, a 2 é onde está abrindo, a 3 é onde já está aberta, né? E a 4 é onde está começando a se fechar novamente, para que volte ao repouso. Então, pessoal, basicamente é isso. A 2 e 4 são intermediárias das fases abertas e fechadas. Bom, a frequência, pessoal, eu expliquei para vocês, ela é medida em hertz, ela vai estar muito relacionada com essa questão do ciclo glótico, certo, pessoal? Então, a gente conseguiu aqui pautar bastante sobre a fisiologia da voz, né? Eu elenquei para vocês todos esses processos para que você tenha um bom entendimento no seu conhecimento. Dando continuidade a isso, vamos falar agora de mecanismo de defesa. Você sabe que a gente tem dois tipos de defesa, que seria a defesa mecânica e a sua defesa imunológica. A sua defesa mecânica nada mais é do que aquelas barreiras iniciais do seu corpo de defesa. Caso, né, você tenha assistido a aula antiga, né, a aula anterior a essa, você lembra que a gente fala ali que na narina você tem aqueles folículos, né, que vão impedir a entrada de alguns corpos estranhos. Né? No seu nariz você sabe que tem alguns pelinhos, né? E esses pelinhos vão impedir que poeira entre, que alguns corpos estranhos, micro-organismos entrem, né? Ele seria ali o primeiro contato, né? A primeira barreira de contato, para impedir que entre nessa passagem de corpos estranhos ali, né? No seu sistema respiratório. Além disso, você tem o processo de expulsão, né? Que eu falei para vocês também, que você tem tosse, você tem espirro, né? Você vai suar o nariz, por exemplo, né? Que é um acúmulo ali de mucosa. O seu catarro nada mais é que um grande acúmulo de mucosa, de micro-organismos, né? De água, de muco, né? Para você escarrar. Então, o catarro nada mais é que esse aglomerado de corpos estranhos, junto com mucosa, junto com o mecanismo de defesa do seu corpo, né? E, por exemplo, a tosse, ela pode ser muito relacionada com a sua carina da traqueia. Se você tiver assistido a aula anterior, você sabe que eu mostrei para você que a carina da traqueia, que é onde ele vai bifurcar, né, para bronco esquerdo e bronco direito, ela é muito responsável por ter essa sensibilidade de tosse, né? Então, quando a Karina percebe ali, né, que tem uma passagem ali de corpo estranho, né, de micro-organismos, ela vai ter esse reflexo de tosse para expelir, né, esse corpo estranho. Então, esse é o início da sua barreira de defesa mecânica, pessoal. Você sabe que a variação do seu comprimento brônquico ali, né, durante a sua inspiração e expiração, ela vai auxiliar também na propulsão e secreção desses corpos estranhos. Porque quando você, né, infla o seu pulmão, você está facilitando o processo de entrada de ar. Quando você está fechando, né, você está comprimindo ali, né, o diafragma está subindo, você está expulsando o ar do seu pulmão. Então, esse comprimento brônquico durante a inspiração e expiração, ele vai auxiliar a propulsão ali de secreções na direção do hilo. Então, ele vai impedir, em alguns casos, né, essa oscilação de entrada de micro-organismos indesejados no seu pulmão. A mucosa das suas vias aéreas, né, ela vai estar presente desde a cavidade nasal até os bronquíolos, até a parte mais longínqua ali, né, a parte mais distal do seu pulmão. Ela vai estar muito, né, constituída por epitélio pseudoestratificado ciliado, né, e ele vai ter células submucosas e caliciformes.
Eu falei na aula antiga, na aula passada, eu vou falar de novo. O que que é uma coisa pseudo-estratificada? Pseudo vem de fingir, né? De imitar, de parecer. Ele é pseudo-estratificado porque se você for ver na lâmina, né? Se você for ver na lâmina, ele parece que tem várias coluninhas, né? Você pode observar aqui, ó, que eu até circulei para você aqui, ó, epitélio pseudoestratificado. Se você ver aqui, ele parece ter muitas coluninhas. Nosso querido câmera já está aproximando para você. Ó, você parece ter várias colunas, né? Várias paredes de proteção, né? Mas na verdade não, só parece. Por isso ele é pseudoestratificado, porque ele tem um aglomerado, né, de núcleos extremamente desregulares, né? E na lâmina ele parece muito ter várias colunas, né, várias estratificações. Por isso que ele é chamado de pseudoestratificado, porque ele parece ter, mas não tem, certo? Muito obrigado, meu câmera, pelo auxílio. Pessoal, o seu epitélio, né, ele tem que estar circulando, né, por todos esses processos aqui do seu sistema respiratório, porque ele vai ter essas células caliciformes. Essas células caliciformes, elas vão ajudar muito no seu sistema imune, porque elas vão facilitar a quebra de antígenos, matar corpos estranhos, né? Então essas células caliciformes, elas vão estar muito responsáveis ali, juntamente com as submucosas, de produzir o seu muco, que vai agregar, né, que vai puxar, vai grudar, né, os corpos estranhos nesse muco, e depois você vai expelir eles. Então, isso aqui é uma introdução inicial aqui de como é o seu mecanismo de defesa do seu sistema respiratório. Quando você tem essa atitude imediata do seu sistema respiratório, né, se caso você, né, não consegue deter esse agente e tal, você vai ter, né, um processo de filtração aerodinâmica e transporte mucociliar. A filtração aerodinâmica, você sabe muito bem que a gente pode pensar ali, né, tanto no nariz quanto no pulmão. Filtração aerodinâmica. E transporte mucociliar é um transporte ocasionado pelo muco a partir das células ciliares, né, que seria ali as células com cílios, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo mais fácil para você pensar que o nariz tem cílios. Esses cílios, né, são os pelinhos que vão agregar esses corpos estranhos. O seu aparelho mucociliar, ele vai constituir, né, um revestimento que vai recobrir as suas vias como um todo. E ela vai ter essa função de fazer um processo de formar o muco e depois mandar o muco para fora do seu sistema respiratório. E ele vai ser mandado para fora pela orofaringe, né, que vai estar muito relacionado com o processo de expelir, né, esse muco, expelir esse aglomerado de células. Certo, pessoal? O seu muco tem várias células caliciformes, que eu falei para você. Além disso, vai ter glândulas submucosas, que vai facilitar o processo de produção do muco. Você pode também ter, né, no seu muco ali, né, na sua mistura de secreção. Você pode ter lágrimas, você pode ter água, né? Além disso, você tem condições patológicas que vão alterar a composição desse muco, né? Por isso que em alguns casos, quando você está muito gripado, né, às vezes o catarro fica mais ralo, né? Em alguns casos, com algum tipo de doença, vai sangue junto, né? Em alguns outros casos, ele fica bem mais grosso, né? Quando você fica com o nariz meio seco, assim, né? Em alguns casos de rinite, por exemplo, fica duro, né? O catarro fica pregado ali na lateral do nariz. Então, o seu muco ele vai estar relacionado com uma patologia ou não. Pô, ele vai estar, né, presente nesses casos. Você pode perceber aqui que eu botei essa foto para você comparar um seio frontal com outro. Quando você pode ver essa mucosa inflamada, você vai ter essa secreção acumulada em cada área né, do seu sistema respiratório. O seu seio esfenoidal e o frontal vão estar relacionados aqui com a mucosa. Por isso que quando você está ali, né, com sinusite, por exemplo, você tem dor de cabeça, né? Porque o seu seio frontal está sendo, né, fechado ali por mucosa. Por exemplo, aqui nessa parte do seio nasal, aqui, né, na lateral dele. Você tem essa secreção acumulada e, consequentemente, você vai começar a ter muito catarro, vai expelir muito, né? Então, é assim que funciona o seu processo de transporte mucociliar, pessoal. Agora, pessoal, uma coisa muito importante para vocês é a defesa imunológica. Você lembra lá de hipersensibilidade, né, que a gente deu essa aula também. Você que não sabe, procura no canal do Desafia, que tem aula completa sobre hipersensibilidade. Show, pessoal? Aqui você vai ter a defesa inata, né? Você sabe que a inata ela é a primeira linha de defesa, o primeiro contato ali que você vai ter, né, com a defesa natural do seu corpo. Ela vai atuar de forma ali, geralmente imediata, rápida, né? Assim que o corpo estranho adentrou ali, né? Na chegada ali de cada região do seu sistema, ele já vai começar a trabalhar. E essa imunidade, ela vai estar retardando, né, o processo de instalação de alguns processos patológicos ali, né? Então, ela vai impedir que você tenha reações inflamatórias, né? Vai impedir que você tenha algum tipo de patologia relacionada com o corpo estranho que entrou, né, durante esse sistema de inspirar, por exemplo. Você vai ter também uma proteção a mais, né, do seu sistema respiratório. Você vai ter, né, grandes auxílios, né, porque nem sempre a sua imunidade, nem sempre a sua barreira mecânica vai ser suficiente. Então, a inata entra aqui para facilitar o processo de evitar danos, né? Evitar, né, fraturas, evitar lesões, fraturas não, evitar lesões do seu sistema respiratório como um todo.
Você sabe que os principais componentes aqui da sua imunidade, né, da sua imunidade inata, seriam as células fagocíticas, né, que seriam os neutrófilos e macrófagos. Lembrando que o neutrófilo vai fagocitar, né, grande parte das vezes, e o macrófago vai marcar o antígeno e fagocitar também. Além delas, você vai ter as células natural killers, que elas vão literalmente fagocitar o que tiver aglomerado junto ali com o neutrófilo, ele vai matar tudo. Vai matar célula, vai matar corpo estranho, tudo que ela for ali fagocitar, ela fagocita junto. Ela não consegue escolher só o corpo estranho ou o corpo bom. E as células dendríticas, que nada são também como auxiliadores desse sistema imune, de marcar, né, e fagocitar como um todo. Já no seu sistema imune adquirido, você sabe que é aquela, né, que tem os mecanismos de defesa a mais, né? Se você lembrar da hipersensibilidade, você tem a imunidade celular, que vai ser mediada por células, né, células do linfócito T, na maioria das vezes, e a humoral é mediada por anticorpos, né, que vão ser produzidos ali pela célula B, né, pelos linfócitos B. Você sabe que esse agente agressor, né, ele vai ter um processo de levar uma patologia, levar na consequência. Então, essa imunidade adquirida vai facilitar com que você tenha um impedimento, já que a sua barreira de defesa é mecânica e a imunidade inata não conseguiram sozinhas. Então, você tem esses dois tipos, celular e humoral. Vamos elencar cada uma delas agora. A celular, pessoal, ela, como o nome diz, ela é mediada por células, né? E a maioria das vezes, ela vai ser mediada pelos linfócitos T, né? Eles vão atuar ali, né, promovendo a destruição dos seus micro-organismos, né? Eles vão estar muito presentes ali em cada áreas do seu corpo, né? Então ele é mais sistêmico como um todo. Ele vai estar muito relacionado com a destruição desses fagócitos, né? Então ele vai eliminar os reservatórios ali de infecção, tanto que a sua linfa, né, quando ela absorve ali, né, o ducto linfático filtra a sua linfa com os corpos estranhos e manda para o linfonodo, a célula T vai lá no linfonodo e mata esse cisto de infecção, mata esse centro de inflamação, né? A gente sabe que mediada por células são os linfócitos T. A gente tem aqui os famosos TCD4+, que são aqueles chamados de auxiliadores. Né? Esses auxiliadores, né, eles vão ajudar o seu macrófago, que fez o processo de marcar o antígeno, né, e eliminando esses micróbios. Ele vai ajudar, né, as suas células B a produzir os seus anticorpos, que vai ser lá da sua imunidade humoral. Então, a sua célula T auxiliar nada mais é do que uma auxiliadora, tanto que ela também tem o nome de The Helper, né, no inglês. Ela vai auxiliar o processo de destruição juntamente com o macrófago. Então, o macrófago marca essa célula, tenta fagocitar, aí chega lá o T auxiliar, CD4+, e ajuda a fagocitar esses processos celulares, né, esse processo fagocitário. Além disso, ela vai ajudar a sua célula B a produzir as suas imunoglobulinas, né, que seriam os seus anticorpos. Já os seus linfócitos T citotóxicos, que são CD8+, você sabe que eles vão destruir, literalmente, eles vão destruir as células que vão ter o patógeno. Então, por exemplo, a célula agregou patógeno, né? Foi lá, o macrófago marcou o antígeno, aí a célula dendrítica foi, né, e fagocitou, ela alocou dentro dela, né? Fez uma entrada, um influxo ali do material estranho dentro da sua parede celular. O linfócito TCD8+, ele não quer nem saber. Essa célula que está marcada com esse antígeno, ela vai chegar e vai arrebentar tudo. Então, ela vai ter esse processo de eliminar patógenos intracelulares. Ela vai agir dentro da célula. Né? Então, esse processo é mais específico para a sua célula em si. Então, ele vai eliminar tanto o seu reservatório de infecção e, consequentemente, a célula que fagocitou, né? A célula que adentrou com esse corpo estranho. Já a sua imunidade humoral, ela é aquela que vai ser mediada com anticorpos, né? Ela vai atuar nesse processo extracelular, né? Então, você lembra, a sua imunidade celular tá especificamente para células. A sua imunidade humoral, ela vai estar muito sistêmica, porque ela vai estar relacionada com partes extracelulares. Ela vai bloquear essa infecção, né, na atuação desses micro-organismos e neutralizar as suas toxinas. Isso vai acontecer, na maioria das vezes, pelas suas imunoglobulinas. Se você lembrar da sua aula lá de hipersensibilidade que o Desafio promoveu para você, se você ainda não assistiu, entra no canal e assiste, pessoal. O IgA, por exemplo, vai facilitar ali, né, o processo de proteção de infecções virais, vamos supor, né? Proteção viral, proteção de bactérias. Então, ele vai dificultar a aderência dessa bactéria a essa mucosa. Ele vai auxiliar o seu aparelho respiratório. Agora, por exemplo, o IgE, ele vai estar muito relacionado ali com o seu processo de alergia, pessoal, os seus alérgenos, né? Então, a sua célula está com grande quantidade de estamina na sua circulação, porque quando você tem um agente alérgico, né, você tem um aumento da estamina, consequentemente, você vai ter ali, né, uma constrição de alguns vasos, né, porque a estamina é um vasoconstritor. Você tem essa dificuldade de aderência, né? Tanto da estamina ali no seu vaso do seu sistema, né? Então, o IgE vai chegar lá e vai marcar, né, essa alergia e vai facilitar o processo de eliminar o alérgeno, né? Uma inflamação, pessoal, ela não é algo ruim.
O que acontece é que quando a inflamação é exacerbada, ela vai te acarretar, né, consequências negativas. Né? Mas as pessoas têm muito erro de pensar que inflamação é algo ruim. Mas na verdade, a inflamação é o seu corpo tentando eliminar o corpo estranho, tentando te ajudar. Então, né, a gente sabe que o IgG e o IgA também eles estão presentes, né, nessas áreas, né, que vão ter esse sistema respiratório, que eles vão estar nas suas vias aéreas inferiores, ali no seu pulmão, né, ali nos seus brônquios, né, e eles vão fazer esse processo de opsonização, né, não imunológica. Opsonização nada mais é do que marcação, pessoal, né, de mostrar, falar assim, ó, essa célula está opsonizada, então você pode matar só ela. Já que é um processo sistêmico, você tem que ter um auxílio dessa opsonização para que você não saia matando todas as células que estão presentes no seu sistema circulatório. Então, é importante ter essa opsonização, né? Principalmente pelos seus pireomócitos, né? Que vão ter ali seus macrófagos que estão monócitos no sistema e vão se especializar, né, em macrófagos específicos para cada região. Essa opsonização é ideal para, por exemplo, eu tenho que matar um antígeno A. Mas aqui, na minha célula, tem o B, o D, o F e o G, que são ali suas células plaquetárias, né? São o seu sistema imune, né? Algo bom, algo natural do seu corpo. Como essa célula, que é o antígeno B, está marcado, está opsonizado, o seu sistema imune vai matar só a opsonizada. Isso é um processo de facilitar a fagocitose, né? De impedir, né, que você mate corpos, né? Você mate áreas do seu sistema natural, do seu sistema imune, né, do seu corpo. E essa fagocitose por macrófagos alveolares, né, lembra que eu falei para você que o monócito ele está no sistema, né, como um todo, e quando ele se entra em um tecido, ele entra em algo específico, ele se especializa no macrófago. E nesse caso, como ele entra no alvéolo, ele vai ser chamado de macrófago alveolar. Certo, pessoal? Show de bola. Os seus órgãos linfóides, pessoal, eles vão facilitar ali, né, juntamente com o sistema imune, a eliminar esses antígenos. Você sabe que as suas tonsilas, né, eles vão ser grandes agregados do seu tecido linfóide, do seu sistema linfóide. E no seu trato respiratório e digestivo, eles vão ter uma atuação muito grande. Você sabe que as tonsilas, pessoal, ele vai estar extremamente relacionado com agregar, né, com juntar, né, esses antígenos e facilitar a quebra deles, facilitar a fagocitose, né, matar esses antígenos. Essas tonsilas, né, elas vão estar agregadas no seu corpo e vão ser ali chamadas de primeira linha de defesa, né, contra os patógenos. Então, da sua imunidade, né? Ela vai estar muito relacionada com os patógenos que vão ser ingeridos em alimentos, por exemplo, ou o patógeno que está entrando pelo seu nariz ali para o seu sistema respiratório. A tonsila vai estar configurando essa parte inicial de contato com o seu antígeno, certo, pessoal? As suas tonsilas vão estar relacionadas com o sistema MALT. O que é esse sistema MALT, pessoal? Ele vai ser um tecido linfóide associado a mucosas. O MALT vem do inglês, certo? E aí, essa parte do tecido linfóide, né, que está muito relacionado com as linfas também, ela vai ser associada às suas mucosas, como um todo, tanto a mucosa respiratória quanto a mucosa gástrica, certo? Ah, vamos pensar assim, né? A sua tonsila nada mais é que um agregado de folículos linfóides, né? E eles vão estar suportados por uma grande gama de tecido conjuntivo, tendo em vista que ela tem que estar alocada em locais específicos para aglomerar o antígeno e depois eliminá-lo, certo? Então, esse centro de cada desses folículos, né, ele vai ter um povoador de linfócitos, que ele vai ser chamado de centro germinativo. Cada um desses centros germinativos vão estar presentes nas tonsilas para facilitar a agregação e morte dos antígenos, certo? As superfícies, né, das suas tonsilas, elas têm um epitélio escamoso estratificado não queratinizado, né, que é o mesmo da orofaringe, que eu falei para vocês que tinha que passar, né, a expulsão de corpos estranhos. Por que você tem que ter um epitélio estratificado não queratinizado, meu garoto? Você pode pensar o seguinte: esse aqui é o nosso epitélio escamoso, né, não queratinizado. Você tem que ter esse específico aqui. O meu câmera ele é extremamente eficiente. O meu câmera já aproximou a tela, pessoal. Você tem que ver que esse epitélio aqui, eles têm que estar presente na tonsila, porque ela vai ter muito contato com esses antígenos, vai ter contato com esses corpos estranhos. E ela tem que agregar esses corpos estranhos para facilitar a derrubada deles, né? Para facilitar a morte deles. Muito obrigado, meu câmera. Não é importante você ter esse epitélio, né, que vai ser não queratinizado e estratificado. Diferentemente, né, da proteção das mucosas, que eu falei para vocês, né, da laringe, que ele é estratificado, esse é realmente estratificado. Então ele é chamado de escamoso estratificado não queratinizado, porque ele tem que ter essa barreira de proteção, que ele tem que ter uma sustentação maior para que ele consiga agregar os seus antígenos, certo, pessoal? As tonsilas, tem as células ali que a gente chama de apresentadoras de antígenos, que são as APCs, né? Se você lembrar lá da sua aula de hipersensibilidade, né, você vai lembrar que tem essas APCs que vão ativar as células B e T, vão estar relacionadas ali com o seu processo de sistema imune. As suas células B
vão estar ali relacionadas com o seu sistema imune humoral e as suas células T com o seu sistema imune celular, certo? Lembrando que as duas estão no sistema imune adaptativo. A gente sabe que a gente tem 4 tipos de tonsila, e essas 4 tonsilas vão formar o chamado de anel de Valdeyer, né? Ou anel circunfaríngeo, que vai facilitar o processo aqui, né, de proteção do seu sistema respiratório superior, que vai estar relacionado com a orofaringe e nasofaringe também. Pessoal, começando pela tonsila palatina, que também tem o nome de amígdala, você pode lembrar de quando, né, quando você é criança e talvez você fez essa cirurgia de retirar as amígdalas, né? É um momento essencial para tirar a amígdala, porque a criança tem uma facilidade de recuperar maior, né, dessa cirurgia. Essa tonsila palatina, né, conhecida como amígdala popularmente, ela vai estar na sua fossa tonsilar, né? Você vai observar aqui, ela está logo lateralizada do lado da sua úvula, né? Que é aquele negocinho que fica aqui, né, atrás da sua boca, abaixo do seu céu da boca. Ela vai ter uma cavidade delimitada pelo músculo constritor, né, da parte anterior, pelo músculo constritor, e pela fáscia faringobasilar, que seria a face, né, que está protegendo aqui na parte de baixo. Pessoal, essa amígdala, né, ela tem essa responsabilidade de aglomerar, né, assim como as outras tonsilas, de aglomerar essa quantidade ali de muco, de antígenos, né, esse processo linfático, né, e vai aglomerar para facilitar a morte desses antígenos. E quando isso acontece, você vai ter, consequentemente, um processo de inflamação. E pode ocasionar o chamado de amidalite, que seria ali a inflamação das amígdalas. Que você vai ter a garganta inflamada, você vai ter dor de cabeça, você vai ter dor no corpo. Ou seja, é uma coisa terrível. A amidalite é horrível. Então, não faz mal você tirar essa amígdala quando você é criança. Na verdade, é até bom que você tire, porque você vai ter muitos processos inflamatórios decorrentes dessa amígdala. Além disso, você tem a tonsila faríngea, que você pode chamar também de adenoide, né? Essas adenoides, né? Elas são as tonsilas que estão na parte mais superior, né? Vão estar na sua região superior ali da nasofaringe, que é aquela região entre o nariz, né? E a orofaringe ali, né, pessoal? Né? Na sua faringe. Se você lembrar da sua aula passada, você ainda não assistiu, descrição do vídeo. Além disso, você vai estar sabendo que essa tonsila vai estar presa no seu osso esfenoide, né? Que vai estar no seu tecido conjuntivo ali, tendo um processo de sustentação com ele. E essas adenoides, né, elas vão revestir, né, vão ser revestidas por epitélio pseudoestratificado ciliado. E como eu disse anteriormente, pseudo só parece que é estratificado. E também tem células ciliadas para, né, conseguir agregar o antígeno, tem células basais para proteção e sustentação e células caliciformes para ajudar na produção do muco. Além dela, pessoal, aqui ó, botei para você a localização. Você pode perceber, né, que a localização você tem a fossa nasal aqui, né, ou seja, a fossa nasal, a cavidade nasal, né, o meu câmera já aproximou, porque o meu câmera é muito eficiente, eu nem preciso de pedir, ele já leu minha mente, ele aproximou. Aqui você pode ver que aqui você tem a região da sua nasofaringe, né, que é a sua cavidade entre a cavidade nasal e a orofaringe, que é a porção média ali da sua faringe, certo, pessoal? Então, essa é a localização da sua faringe. Muito obrigado, meu câmera, você é 10. Continuamente a isso, pessoal, a gente tem as tonsilas linguais, que são aquelas pequenas elevações que você tem, né, perto na sua região posterior aqui da base da língua. Se você olhar no seu espelho, né, pegar um palitinho e abaixar a sua língua, você vai ver ela bem na região mais distal ali da sua língua, a parte mais posterior da base, né? Elas vão estar, né, sendo agregadas do seu tecido linfóide, né? Porque ela vai ter uma grande variação na sua forma, tanto que você, se você lembrar, sua língua tem, cada região dela tem uma função, né? Tem percepção de gostos específicos, né? E ela tem um revestimento de epitélio escamoso estratificado. Se você botar o dedinho lá, você vai ver que ela tem algumas bolinhas ali, né? Ela vai ter uma escamação, né? E ela tem esse processo, né, de proteção, por isso que ela tem esse epitélio escamoso, né, porque ela tem que ter uma proteção para receber esses antígenos. Além disso, quando esse epitélio ele vai se invaginar, ou seja, o que é invaginar? Se adentrar, se aglomerar em uma região específica, você vai ter uma cripta, e essa cripta única vai receber ali, né, o conglomerado de antígenos e, consequentemente, para facilitar a eliminação. Aqui, pessoal, eu coloquei para você a foto. Essa câmera não precisa de aproximar porque ela está muito grande. Você consegue ver aqui, ó, a sua tonsila, né? Sua tonsila lingual. Ela vai estar logo ali, né? A base posterior ali da sua língua. Se você quiser, tiver curiosidade, vai no espelho, pega um palitinho, bota e aproxima, que você vai conseguir ver no seu espelho. E, tiver curiosidade, bota o dedinho lá e você vai ver por que, que o epitélio de lá é escamoso. Certo, pessoal? E, por último, para a gente finalizar, certo, essa aula, a gente vai ter as tonsilas tubárias, pessoal. As tonsilas tubárias vão estar na parte posterior ali, a sua abertura da tuba auditiva, né? Por isso ela chama tubária, né? Essa tuba auditiva também é chamada de trompa de Eustáquio. Você ainda vai ver isso, né? Ali no seu segundo período, você é do primeiro período, você vai ter, né, esse processo aqui para você aprender sobre o sistema auditivo.
E também vai estar relacionado ali na sua nasofaringe, porque ela tem esse processo de torotubário, que essa área é muito relacionada com a sua tuba auditiva, que é onde vai entrar o som, vai ter vibração de som, mas isso é tema para outra aula. Pessoal, continue acompanhando o Desafio, porque aqui a gente fala de tudo que você precisa para ser um bom médico. Além disso, você vai ter uma parte que é recoberta por epitélio pseudoestratificado ciliado, que, como eu já disse, eu acho que umas 15 vezes você está cansado de me ouvir falar isso, ele só parece que é estratificado, mas não é. Então, que eu coloquei para você a localização da sua, né, sua tonsila tubária. Você consegue perceber, né, que ela vai estar muito relacionada ali com a sua tuba auditiva, né? Ela vai estar parte aqui perto do seu ouvido. Se você tivesse, né, um ouvido aqui, você saberia que ele estava logo acima. O meu câmera já aproximou novamente, porque o bicho é eficiente, né? Você consegue ver aqui em verde a sua tonsila tubária. Né, pessoal, e se você quiser tirar o seu 20 na PG, não se esqueça de entrar na comunidade e pegar os slides para desenhar as figuras, viu? Muito obrigado, meu câmera. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha, né, de sistema respiratório aqui. Você pegou aqui a anatomia e histologia da sua laringe, você pegou a fisiologia vocal, além de tudo você pegou os mecanismos de sistemas de defesa, mecânica, imunidade, você pegou também os agentes ali na sua função vocal. Essa foi mais uma aula do Desafio, meu querido. Você que não quer perder, acompanha a gente, né? Vai estar aqui embaixo, meu editor vai colocar, vai estar aqui embaixo. Você acompanha a gente no Instagram. O Instagram é @desafiacursos, certo, meu garoto? No TikTok, apenas Desafia, né? Acompanha a gente lá. E além de tudo, não se esqueça. A gente vai estar colocando, né, o link da comunidade do Desafia na descrição do vídeo. Você, meu garoto, entra. Por favor, entra na comunidade e pegue os materiais. Você vai perder se você não entrar. Lá tem materiais complementares, vai ter o anúncio das aulas, você vai ter tudo em primeira mão. Se você entrar na comunidade, você vai estar na frente de todos os seguidores do Desafio que não estão. Então, pessoal, acompanha a gente lá no chat do WhatsApp, acompanha a gente no Instagram e no YouTube. Show de bola? Esse foi mais um Desafio, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que você seja um bom médico e seja um bom aluno. Muito obrigado e até a próxima. Show.